Olá, meu nome é Flávio Faur. No último dia 12 de junho de 2020, entrou em vigor a chamada Lei da Pandemia, que é a Lei 14.010 de 2020. Eu irei fazer alguns vídeos sobre os aspectos mais importantes desta lei, que alterou transitoriamente questões relativas ao direito de família, ao direito das sucessões, pontos sobre os prazos da prescrição e da decadência, também sobre o direito do consumidor, além de temas sobre condomínio residencial. Então, para ficar mais claro para você, hoje falaremos sobre os impactos desta lei dentro do direito de família. Vamos lá entender que modificação foi esta então. Eu vou explicar dentro de um contexto para vocês entenderem dentro de qual contexto efetivamente pode ser aplicada essa lei, tá bem? Vamos lá. Quando houver a falta de pagamento da pensão alimentícia, a mãe, representando seu filho menor ou incapaz, ingressa com ação de alimentos contra o pai deste menor, ou vice-versa. Nesta ação de alimentos, o pai, que foi condenado a pagar pensão alimentícia ao filho, simplesmente não paga ou deixa de pagar. Com isto, a mãe vai ingressar com uma ação de execução de alimentos. Neste caso é que entra a questão desta lei, porque caso o devedor deixe de pagar as 3 últimas prestações anteriores ao ajuizamento dessa ação de execução de alimentos, além das prestações que vencerem ao longo deste processo de execução, poderá gerar a prisão civil daquele que não cumpriu a condenação em pagar a pensão alimentícia e deverá ficar no regime fechado. Porém, com esta lei da pandemia, mesmo que o devedor de alimentos seja condenado à prisão civil por não ter pago a pensão alimentícia, estará proibida a sua prisão em regime fechado, devendo o devedor de alimentos cumprir em regime domiciliar. Isto ocorreu por entenderem os legisladores que poderia colocar em risco a vida do devedor de alimentos, caso estivesse preso e, consequentemente, estaria exposto à pandemia do novo coronavírus. Agora, é muito importante que você saiba que este benefício ao devedor de alimentos tem algumas restrições, que são as seguintes. Primeiro, ele se aplica somente até o dia 30 de outubro de 2020, ou seja, se o devedor de alimentos ficar inadimplente após esta data, poderá então ser preso diretamente e no regime fechado. E segundo, este benefício da prisão domiciliar não é absoluto, pois se o devedor de alimentos descumprir a ordem de ficar em casa e, por exemplo, sair para passear ou mesmo for ao supermercado, e o credor de alimentos, por exemplo, a mãe do menor, que ingressou com a ação de execução de alimentos, comprovar ao juiz que o devedor de alimentos descumpriu o regime domiciliar de cumprimento de prisão, apresentando provas através de fotografias, filmagens, postagens nas redes sociais, poderá então o juiz determinar que o devedor de alimentos retorne ao regime prisional fechado. É importante lembrar que o fato do devedor estar preso, seja no regime domiciliar, seja no regime fechado, o obriga a pagar as prestações alimentícias mensais, sob pena de ser decretada nova condenação de prisão por falta de pagamento de pensão alimentícia. No próximo encontro, falaremos sobre as modificações que a lei da pandemia trouxe dentro do direito das sucessões. Você irá saber quais são as novas regras e os novos prazos para se abrir e para se finalizar um inventário, seja ele judicial ou extrajudicial, aquele aberto em cartório. Agora eu convido vocês a enviarem para mim sugestões de temas que queiram que eu traga para podermos conversar aqui e, quem sabe,
a sua dúvida não se transforma em um vídeo. Para maiores informações, acesse o nosso site www.fauradvocacia.com.br. Inscreva-se no meu canal no YouTube chamado O Seu Direito, para estar sempre atualizado com notícias jurídicas mais importantes para você. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!